18 anos atrás, várias torres apareceram de repente na Terra junto com os portões. Dentro dessas torres, diferentes tipos de monstros começaram a surgir. Em meio a esse caos, algumas pessoas despertaram poderes sobre-humanos e foram chamadas de jogadores. Eles se tornaram a nova esperança da humanidade e a força mais poderosa do mundo. Com o passar do tempo, os jogadores se tornaram o símbolo da riqueza, objeto de inveja e heróis. No entanto, esse entregador era um dos que não foram escolhidos. Ele usava uma camisa polo marrom e segurava 2 caixas de entrega de alimentos. Depois de entregar a comida, ele dirige sua motocicleta. Durante o semáforo, ele olha para o cartaz e move ligeiramente o visor do capacete para enxergar com clareza. Yoo Suvo, 18 anos, é o mais novo herói da Coreia do Sul e tem uma habilidade exclusiva: Retener. O jogador que tem uma habilidade exclusiva é considerado um super-humano entre os super-humanos e possui força e habilidades inimagináveis. Ele voltou a si quando um homem dentro do carro gritou para ele e disse que o semáforo já estava verde. Em resposta, o entregador educadamente lhe pede desculpas. Algumas horas depois, sob a lua brilhante, ele chegou em frente à sua casa. A primeira coisa que ele notou antes de entrar na casa foi a correspondência dentro da caixa postal. Ele rapidamente correu e escaneou cada um dos e-mails, mas ficou desapontado ao perceber que não viu o e-mail que estava esperando. Depois de expressar sua chegada, sua irmã mais nova recebeu. Ele pergunta o que ela ainda está fazendo. A irmã respondeu que estava fazendo a lição de casa e que a mãe deles já estava dormindo. Ele então perguntou se ela havia massageado a mãe deles. Mas antes que ele pudesse terminar a pergunta, a irmã o cumprimentou alegremente com um feliz 18º aniversário em um tom de sussurro. Em vez de agradecer a irmã, ele perguntou se ela havia usado o dinheiro que ele lhe dera para comprar roupas novas só para comprar esse bolo. Em resposta, ela disse ao irmão, em tom de provocação, que tinha muito dinheiro e que havia comprado esse bolo em um lugar famoso. Ela comerá todo o bolo se ele não gostar, porque ela adora bolo de chocolate. Ao olhar para a irmã alegre, ele pensa que, embora ela esteja exausta, ainda faz um esforço para comprar um bolo para ele. Antes que ela pudesse terminar de dizer que teve muito trabalho só para conseguir esse bolo, seu irmão a chamou pelo nome de Yujun, deu um tapinha em sua cabeça e agradeceu por ter lhe dado um bolo em seu aniversário. Yujun então pergunta se você quer ler a carta antes de comerem o bolo. Ele abre a carta, pensando que foi escrita pela irmã dela para o aniversário dele, mas vê que não era a carta da irmã dele. Ele fica chocado. É da associação de jogadores. Ele foi convidado a participar de seus grupos para se tornar um jogador. Ele não conseguia descrever suas emoções enquanto as lágrimas escorriam. Ele abraçou a irmã e começou a pensar que a vida dele seria diferente. Ele vai salvar a mãe dela de uma doença grave. No dia seguinte, ele vai para a associação, onde lhe ensinam sobre o sistema do jogador. Primeiro, ele necessariamente acessa sua guia de informações. Ele seguiu as instruções e questionou por que havia pontos de interrogação no cabeçalho da habilidade exclusiva. A gerente da associação ficou espantada e deu um pulo, parabenizando-o por ter uma habilidade única. Ela ainda demonstra que esses pontos de interrogação significam que a habilidade dele ainda não foi demonstrada. Yoo Suvo, o famoso jogador da Coreia do Sul, ouviu a conversa deles. Ele se voluntaria para ser o guia de Kim e os dois acessam a torre em meio a um portal na associação de jogadores. Depois de aterrissar no primeiro andar, Yoo Suvo fala sobre o teste de centenas de goblins. Ele explica que é um teste criado para avaliar a habilidade dos jogadores abaixo do nível 10. Geralmente, quanto mais rápido eles matarem as centenas de goblins sem usar uma habilidade, maior será seu potencial. 4 a 5 horas para limpar indicavam que o jogador tinha alto potencial. 2 a 3 horas para liberar indicam um potencial de classificação. E se conseguirmos passar em 1 hora, então era seguro para um jogador que tinha potencial para ser um jogador de alta classificação. Yoo Suvo, você começou o teste do Goblin. Kim ficou surpreso com Yoo Suvo porque ele foi liberado em 10 minutos. Uma habilidade exclusiva do Retener pode eliminá-lo em 10 minutos ou menos. Ele despacha rapidamente uma centena de Goblins. Ele revela por que se tornou seu guia, afirmando que deseja criar a melhor guilda de jogadores. Uma guilda capaz de superar a Suprema Ângela, a atual guilda número 1 da Coreia. Ele indica que quer uma empresa cheia de retentores de habilidades únicas, assim como Kim. 5 anos depois,
Kim é visto lutando e cortando um Goblin. Ao longo desses últimos 5 anos, ele tem se esforçado ao máximo para aprimorar suas habilidades, mas estava preso no nível 1 e tinha dificuldade para matar apenas um Goblin. Ele então retorna à sua vida normal, orientando novos jogadores e visitando seu local secreto, onde um Goblin costuma aparecer, permitindo que ele coloque suas habilidades à prova. Como de costume, o Goblin aparece e Kim o ataca com um ataque de bomba, esperando acertar um tiro nas entranhas do Goblin. No entanto, o Goblin o vê e ataca com sua lança, travando uma luta lógica que, mais uma vez, leva uma hora para ser resolvida. Kim retorna à organização e vende o cristal de Goblin por 20, levando em conta o dinheiro que gastou com as poções. Portanto, é apenas mais um dia em sua vida sem lucro. Ele encontra seu superior, Taeshik, que lhe diz que seu grupo anterior decidiu substituir seu guia devido a rumores sobre sua incapacidade de subir de nível. No entanto, um grupo o convidou para ser seu guia. Kim se encontra com um novo grupo de jogadores no dia seguinte. O líder se apresenta como seu Pio Kim e diz que Kim foi sugerido por seu primo, Yo Suvo, para ser seu guia. Todos se apresentam, e Kim explica que eles passarão 5 noites no andar preliminar. Eles passam o dia explorando e lidando com monstros até o anoitecer. Kim os informa sobre os andares e seus respectivos guardiões. Eles são os monstros chefes de andar, o que geralmente exige uma grande guilda ou grupo para combatê-los. Eles passam um dia em cada andar, onde Kim os instrui sobre várias táticas para derrotar os monstros. No entanto, no 4º dia, enquanto o jogador está lutando com alguns orcs e goblins, ele descobre que uma tempestade de areia é iminente e diz a todos para desistirem. Ele distrai o chefe com uma bomba de fumaça e acompanha um membro até um local seguro. Ele tenta avaliar a situação e descobre que um dos membros foi envenenado por um goblin. Ele também vê que derrubou o antídoto enquanto corria do chefe, o que lhe deixa apenas um caminho. Vá para fora e grite por ajuda com uma rajada. Ele segue em frente, tentando se esquivar de todos os monstros em seu caminho, e está quase no topo de uma colina para lançar o sinalizador no céu. Sua tarefa é escapar diretamente do chefe e pedir ajuda. Isso até que o chefe se aproxime e o empurre contra uma parede. A bomba de fumaça cai no chão e começa a esfumaçar a área. Ele usa seu rifle para disparar sua rajada de resgate no ar. Em seguida, ele começa a fugir rapidamente e descobre a porta no 5º andar da torre. Ele nunca tentou se aproximar do 5º andar, pois havia uma provação para ele. Ele não conseguia lidar nem mesmo com um goblin. Portanto, entrar no novo andar era como pedir a morte. Mas ficar no 4º andar também é a mesma coisa. Então ele entra pela porta do novo andar porque, se ele vai morrer, precisa ver algo novo. O sistema reconhece seu advento e verifica suas informações para que ele possa se preparar para o teste. Entretanto, quando detecta sua força oculta, ele opta por se qualificar para o teste. Ele tem que ir atrás do dragão. Não, é uma cabra ignorante. O sistema eleva o padrão de seu prêmio em decorrência da forma como ele enfrenta a cabra. Então, ele se vê envolto em fumaça negra e ouve um rapazinho rude exigindo um nome e perguntando se ele é seu mestre. 2 semanas depois, ele acorda em um hospital. O grupo de seu Pio está seguro, como disse o Taeshik, mas o guardião fez uma retirada. Ele passou no teste do 5º andar, mas ainda está no nível 1. Depois de ser liberado, ele retorna à zona de tutorial e se torna mais proeminente do que antes. Ele ficou famoso porque chamou um guia que não conseguia subir de nível. Agora, ele se tornou o matador de tutoriais. A voz que ele ouviu mais cedo, que estava do lado de fora no 5º andar, era seu prêmio e sua habilidade exclusiva chamada Link. É um poder que permite que ele se sincronize com um ego e uma arma que pode subir de nível e permitir que ele use suas habilidades. Ele ainda está no nível 1, mas seu ego, que pode assumir a forma de um anel ou até mesmo de uma espada, está agora no nível 8. Ele o chama de Ru e o aplica para iniciar o massacre de um Goblin e de um Orc no andar do tutorial. Ele já está matando monstros na zona de treinamento há um mês e percebe que, há alguns dias, mal conseguia matar 1 ou 2 goblins, mas agora ele dedica mais tempo à coleta de cristais do que às batalhas. Kim então retoma a luta e corta um orc. As habilidades de Rue permitem que ele mate os monstros e absorva o sangue do orc para subir de nível. Como a bolsa de Kim está cheia de cristais, ele retorna e diz a Lu que, em vez da torre, eles tentarão entrar em um portão da próxima vez. Ele conta a Taeshik sobre sua intenção de entrar no portão depois de sair de uma torre. Ainda assim, Taeshik aconselha a não fazer isso, citando o comportamento incomum do portão recentemente,
Porque 4 pessoas de alto escalão morreram recentemente em um portão em US. Depois de deixar o prédio da associação, Kim acredita que os portões contêm cristais de alta concentração, itens exclusivos e recompensas claras, tornando-os mais lucrativos do que a torre. Além disso, ele precisa pagar seus empréstimos, portanto, ele libera o portão e se inscreve em um partido classificado. Na cafeteria, ele conhece o líder do grupo, Song Surra, e combina um contrato de expedição e divisão de lucros. Kim entra no primeiro portão 2 dias depois, mas acha seus companheiros bizarros. Eles são estranhos uns aos outros. Apenas Sang-soo e uma mulher de cabelos vermelhos. Sang-soo os instrui a manter suas posições enquanto um enxame de zumbis se aproxima. Ele conduz o caminhão-tanque para bloqueá-los. Em seguida, ordena que os traficantes danificados os ataquem enquanto ele atira nos zumbis com seu ar. Eles começam a lutar quando as peles dos zumbis começam a destruir suas armas, mas Kim avança e corta os zumbis em segundos. O grupo faz uma pequena pausa antes de seguir para os chefes, onde Sang-soo começa a detalhar as cordas dos chefes. Sang-soo dispara uma flecha. Tanquer preenche o ataque dos chefes, e os causadores de danos residuais fazem o possível para atacar. O chefe começa a preparar seu mecanismo, que lhe concede o triplo de suas estatísticas normais de proteção, tornando quase impossível que ele sofra qualquer dano. Como resultado, o grupo opta por empregar os talentos de Kim para torná-lo o principal causador de dano, e ele salta para golpear o chefe. No entanto, ele recebe uma notificação do sistema informando que sua taxa de sincronização com Liu aumentou, permitindo os impactos das habilidades que ele emprega. Para a surpresa de todos, o golpe supostamente comum de Kim consegue eliminar o chefe com um único golpe, ganhando a habilidade de canibalismo. Ele tem um talento que lhe permite consumir cadáveres para recuperar a saúde. Sang-soo informa a todos que o chefe deixou cair um item, a espada da paralisia. Ele explica que eles usarão os dados para escolher o saque, mas o tanque tem outras intenções. Ele pretende trair o grupo adversário com seu colega e roubar o saque, além de tentar incluir Kim em seu plano. O petroleiro, junto com seu amigo, ataca Sang-soo. Por outro lado, agarra o tanqueiro e o puxa para o chão. A adaga da paralisia então pega por Kim, que pergunta se ele pode ficar com ela como prêmio por salvar Sang-soo. Sang-soo questiona o motivo, ao que ele responde que o nível da arma está quebrado e que Sang-soo é importante, indicando que um aleatório não precisaria de um guarda-costas forte. Eles decidem se separar, pois Kim quer passar mais tempo na masmorra caçando. Ele entra na área do chefe e percebe uma luz atrás de uma parede. Ele pega Rue para rasgar a parede, e a espada o informa que há outro ego, semelhante a Rue, dentro da área oculta. Kim vai em direção a ele e encontra uma lâmina branca. Enquanto Kim a pega, ele sente o grito de uma garota pedindo que ele lhe dê um nome e a chama de Rue. O local começa a desmoronar, fazendo com que Kim fuja. Ele recebe uma mensagem do sistema perguntando se deseja prosseguir para a área de recompensa, e responde positivamente. Ele recebeu a imagem de um enorme olho dourado olhando para ele logo antes de seu teletransporte. Mais tarde, surgiu a notícia de que um portão reforçado havia caído. Os portões de sustentação só podem ser destruídos uma vez, enquanto os portões exclusivos podem ser eliminados uma vez. Os portões vêm com vários níveis de recompensa. Os portões de nível inferior oferecem recompensas simples, enquanto os portões de nível superior oferecem recompensas mais avançadas. Ofereça coisas excelentes. Sua recompensa por destrancar o portão foi 30 cristais violeta e um amuleto aura de proteção usado em sua mãe para ajudá-la a se recuperar da doença. Além disso, ele utilizou o dinheiro que ganhou com a venda dos cristais para levá-la a hospitais em vez de tratá-la em casa. Ele agora começa a escalar a torre, subindo rapidamente vários andares até chegar ao 9º andar. Ele começa a se lembrar das observações de You Suvo, nível irrelevante porque seu talento único acabará por levá-lo ao momento em que Rui atingir o nível 8. Ele então considera a possibilidade de obter mais egos para se fortalecer, e há uma maneira simples de fazer isso: a casa de leilões de itens. Ele de fato descobre um ego. No entanto, o principal é algo em torno de alguns milhões de dólares. Infelizmente, ele não pode pagar porque, como nós, está falido. Ele ganhou pelo menos 100 mil com a venda de seu arrastador da paralisia. Um portão surgiu na frente dele a caminho de casa. No escritório,
Taeshi estava navegando pelo sistema quando notou um relatório e ficou surpreso ao ver que era de Kim Kim. O Taeshi aparece quando Kim Kim relata o aparecimento do portão à associação. O indivíduo que relata o aparecimento de um portão tem o direito de liberá-lo nos próximos 5 dias, de acordo com as diretrizes da associação. Se a pessoa não entrar no portão, ela perderá o portão, que será oferecido a qualquer pessoa ou a outra guilda. Taeshi pergunta a Kim na cafeteria se ele está confiante em liberar o portão de classificação F que ele descobriu. Quando Kim confirma sua determinação, Taeshi pede que ele termine seus preparativos e o encontre em 4 dias. Um dia depois, Kim encontra Taeshi em uma sala de treinamento embaixo do prédio da associação de jogadores, pois Taeshi decide testar os poderes de Kim depois de entrar no portão. Taeshi imediatamente desaparece e pula na frente dele, empurrando-o, mostrando seu status anterior de adepto de alto escalão. Kim corre para atacar Taeshi, mas Taeshi resiste facilmente aos seus ataques e o aconselha a concentrar toda a sua força em seu ponto crucial. Então, Kim se concentra e começa a atacá-lo por todos os lados, mas Taeshi se esquiva de tudo. Há 4 dias, no mercado de leilão de itens de alicate do distrito de Dongjimun, ele estava fingindo estar ao telefone e disse que não havia nenhum item melhor lá porque não havia nada melhor do que o item deles. Como não tinha nada de armadura, ele deu uma olhada no mercado e, quando viu os preços, ficou surpreso porque era muito caro e ele não podia pagar. Ele imediatamente se sentiu triste. De repente, seus egos lhe disseram para notar um garoto próximo que usava apenas egos como roupas normais, dizendo que seu avô era um grande artesão. Kim se aproxima dele e pede que o garoto o leve até a loja de seu avô. Ao entrar na loja, Kim percebe que todos os itens da loja são egos, mas o velho disse que tinha que ir embora porque não estava vendendo. Jishio a disse em sua mente: por que ele venderia para alguém que não sabe o valor e não o apreciará? Ele também disse que pessoas como Kim não poderiam usar os itens, mas Kim disse que se ele pudesse usá-los, o velho venderia os itens para ele? Mas o velho disse: não seja ridículo e vá embora. Kim começa a ler para ele os níveis dos itens, provando que ele é o único que pode usar seus itens em seu potencial máximo. O velho ficou chocado e disse: esse é o maior desejo de um ferreiro. Ele permite que Kim compre itens em sua loja. 3 dias depois, Kim reencontra Taeshi em uma sala de treinamento na associação de jogadores, onde Taeshi decide testar as habilidades de Kim para entrar no portão. Kim tenta vincular esses itens, mas não consegue. Depois de algum tempo, ele consegue se conectar com um ego blindado chamado Brunhar. Quando ele passou no teste, Taeshi permitiu que ele entrasse no portal, mas ele disse que ele tinha que sair do portal em 5 dias. Se ele não conseguisse sair, esqueceria os agentes, e Taeshi iria sozinha e arrastaria Kim. Ele entrou no portão com emoções positivas, esperando que seja um portão sustentado, onde ele possa ganhar muito dinheiro. E ele precisa limpá-lo primeiro, porque é de nível F. Há uma grande chance de que seja uma torre difícil ou um portão de porão. O lobo o atacou. Ele usou sua espada para esfaqueá-lo e viu que estava cercado por muitos lobos. Os lobos atacaram enquanto ele estava lutando. De repente, o sistema apareceu. E o sistema dizia que Lu absorveu o sangue do lobo e subiu de nível. Ele descansou por 5 horas. Kim comentou que não havia muitos orcs diferentes porque era o nível F. Ele também achava que era mais fácil. Ele acreditava que seria difícil ficar sozinho, mas disse que teve sorte daquela vez. Kim acreditava que precisava da classificação de um jogador, mas, para ele, a classificação de um jogador é medida pelo fato de não usar nenhum equipamento. Se ele se distanciar e ficar longe de seu ego, permanecerá com habilidades de nível 1, e não tem como fazer isso. Kim disse que Tisha não podia fazer nada por ele. Seu ego, sussurrou que, uma vez que a habilidade do mestre esteja avançada, não importa o quão longe eles estejam, ele deve ser capaz de manter o vínculo. Ele disse que tinha esperança, mas não sabia como fazer isso com antecedência. De repente, o ego sanguessuga saiu porque ele acidentalmente atingiu o ego sanguessuga, disse Kim, além de não saber como avançar. O sistema foi acionado e mostrou que as habilidades de Rui haviam sido aprimoradas, e Rui agora tinha as habilidades de canibalismo. Ele se perguntou sobre comer sua espécie e disse ao seu ego, Rui, que poderia ser ele. Ego Lu ficou infeliz e disse, com nojo, que ele era um humano louco. Kim riu e disse que era apenas uma piada. Kim se levantou porque já havia descansado o suficiente e estava na hora de continuar. Ele abriu sua bolsa e viu que ela estava cheia. Ele estava planejando comprar uma bolsa com magia de ampliação. Ele viu as poções de fortalecimento e, se as bebesse,
Sua bolsa teria espaço, mas ele também precisava de poções de fortalecimento. Seu ego, Rui, aparece e diz que sente a energia mais potente, e que o chefe pode estar lá. Kim disse que sabia e bebeu as poções de fortalecimento para se preparar para a luta contra o chefe. Ele entra nela. Rui, um ego, informa a Kim que pode sentir a energia mais vital por perto. Um ego sente o mesmo que Rui, que eles estão se aproximando. Kim notou a luz e indicou que Rui estava certo ao dizer que eles estavam se aproximando. Rui se manifestou e disse a Kim que foi ela quem disse isso, mas Kim a impediu porque alguém poderia ouvi-la. Rui respondeu que ninguém poderia ouvi-la. Eu o aconselhou a não ser indelicado com seu mestre. Eles estão quase muito próximos do que Sen. Kim viu um grande lobo guardião. O lobo gigante atacou Kim, e a luta entre os dois se tornou intensa. Ele derrotou o guardião e, após a luta, sentou-se na frente do lobo e disse que o efeito das poções de fortalecimento estava quase acabando, e se ele não tivesse o Brunhart, provavelmente perderia. Kim não pode comparar seu talento com o do Wolf, mesmo que ele vença. Ele agradeceu emocionalmente ao lobo porque ela morreu em suas mãos. O sistema aparece e o parabeniza por ter derrotado o lobo. Ele ficou chocado porque o lobo Chan de repente se transformou em seu novo ego. Ego-Lu não pode acreditar porque nunca ouviu falar de um monstro que se tornou um ego. Ele também perguntou a Rui o que dizer sobre isso, mas Rui disse que sua resposta era a mesma que a de Rui. Rui pediu desculpas porque não havia nada que ele pudesse fazer para ajudar. As informações do sistema foram divulgadas, mas ele não tinha ideia de como usá-las. Ele disse que precisava gritar o nome da habilidade e que a testaria mais tarde. Kim verificando a eficácia do canibalismo. Ele até comparou o cristal azul com o cristal roxo, alegando que ele está um nível acima do cristal azul e que pode vendê-lo por um preço mais alto devido ao seu tamanho maior. Kim se aproxima da sala de premiação e fica perplexo com a ausência do corpo do guardião. Os dois egos ficaram perplexos com o fato de seu mestre ter agido daquela forma. Ele deve primeiro tocar o cadáver do guardião para entrar na área de recompensa. Kim gritou, acusando Lu de tê-lo comido. Mas Lu questionou por que ele estava sempre lá. Ele investiga no segundo dia dentro do portão, onde o sol nunca se põe. Ego-Lu pergunta se ele precisa encontrá-lo e diz que está perdendo tempo aqui. Ego falou que sair para procurar ajuda poderia ser um método. Kim respondeu que poderia fazer isso, mas se houver uma anomalia na cidade de Guri, as pessoas de lá o questionarão. E se ele não conseguir resolver o problema e sair, o portão será quebrado e haverá vítimas. Kim disse que precisa terminar o que começou, por isso tem que descobrir uma maneira. Não importa o que aconteça. O Taeshik chegará depois de 4 dias. Ele disse a seus dois egos que evitassem os piores cenários e que seria melhor se eles pudessem resolver o problema imediatamente. No terceiro dia, Kim procurou por toda a campina, mas não encontrou nada. Enquanto comia um pirulito, ele perguntou a seus dois egos se eles deveriam matar todos os monstros e orcs restantes. Os dois egos concordaram e disseram que essa era uma boa ideia. Eles atravessaram os túneis e lutaram contra os lobos um a um. Eles eliminaram os lobos azuis restantes. No quinto dia, Kim matou todos os lobos e se lembrou de que Taeshik estaria lá em breve. Ele pergunta a seus dois egos se precisa destruir a caverna. Mas os dois egos de repente chamaram Kim com gratidão e disseram que toda a energia do portão estava reunida em um só lugar. Kim ficou chocado e perguntou onde estava. Dois egos o ensinaram. Kim retorna à cidade no chuveiro, onde Taeshik e Kim estão tomando banho. Taeshik disse que iria embora se estivesse um pouco atrasado. Ele perguntou por que estava atrasado e disse que achava que as habilidades de Kim não poderiam ser concluídas em 2 dias. Kim se gabou de ter derrotado o chefe no primeiro dia, mas disse que tinha um problema porque seu corpo estava faltando. Taeshik não acreditou e perguntou o que ele havia feito. Kim disse que havia matado todos os monstros e orcs restantes. Taeshik disse que é por isso que Kim tem muitos cristais. Ele continuou a compartilhar sua experiência. E Kim disse que o mundo está se partindo em pedaços e sendo amassado em um só lugar. Taeshik precisa aprender o que Kim está dizendo. E Kim diz que acha que o portal pode ser Egos. Kim e Taeshik chegam ao hospital, onde a mãe de Kim está. Kim imediatamente oferece uma bebida para Yojeon e diz para sua mãe e Taeshik interagirem um com o outro. A mãe de Kim elogiou Taeshik por cuidar de Kim,
E Taeshik respondeu com um sorriso que não havia problema algum. Kim e o Jeon conversaram enquanto caminhavam. Kim lembrou o Jeon do exame que se aproximava e o Jeon disse que tiraria um cochilo rápido para estudar. Kim a lembrou de não trabalhar demais e de cuidar de si mesma. Uma mulher mais velha entrou na sala enquanto eles estavam conversando. Kim ficou perplexa e o Jeon explicou que era a avó dela. E o Jeon perguntou por que a senhora idosa estava ali. E ela respondeu que tinha ido esticar as pernas quando ouviu a conversa entre os dois. Ele aprecia Kim e acredita que o Jeon é uma boa garota. A senhora idosa então pediu desculpas por interromper a conversa dos dois. Logo depois, a senhora idosa se despediu. Enquanto a senhora idosa se afastava, ela se virou abruptamente e chamou Kim, avisando de que as energias estavam em conflito e que ele deveria tomar cuidado para não se perder. A senhora idosa disse que esperava que Kim pudesse lidar com as adversidades que estavam por vir. Kim ficou preocupado e não entendeu o que a mulher mais velha disse. Ele acreditava que a mulher mais velha sabia algo sobre seus poderes. No dia seguinte, quando Kim acordou, o médico de sua mãe veio imediatamente até ele e perguntou se poderia falar com ele. O médico lhe disse que sua mãe estava em estado crítico e que seu estado de saúde havia progredido significativamente. Ele disse a Kim que cuidou diligentemente de sua mãe, mas já era tarde demais. Kim não conseguiu aceitar as palavras do médico e deixou o hospital. Enquanto caminhava para o portão, seu humor estava pesado e ele se culpou, dizendo que se tivesse agido antes e sido mais forte e rápido, sua mãe não teria sido colocada naquela situação difícil. Por causa do incômodo de Kim, ele lutou com orcs e monstros, e seus dois egos discutiram. O ego de Rue pressiona Kim a fazer coisas que o farão perder a si mesmo. Enquanto o ego de Rue impedia Lu de fazer o que ele estava dizendo, Ellie disse que era compreensível que seu mestre Kim estivesse sofrendo. No 19º andar da torre, Kim estava caminhando com coisas pesadas. Alguns jogadores que o viram se perguntaram por que ele tinha tantos cristais e suspeitaram que ele estava viajando há 2 semanas. Eles até ligaram e ofereceram ajuda, mas ele os ignorou e não falou. O grupo de jogadores vermelhos Guilda da Lança também estava lá. Um membro do grupo foi até ele e se ofereceu para ajudar Kim, mas ele pegou o equipamento de Kim sem dizer nada. De repente, Kim apontou uma espada para seu ombro. Os dois discutiram e um membro se gabou de que Kim não o conhecia. Kim respondeu imediatamente e disse: "Não fique cobiçando as coisas de outras pessoas." De repente, um assistente da associação de jogadores chegou e viu o que estava acontecendo. O grupo de jogadores vermelhos da Guilda da Lança se assustou e fugiu, e Kim foi deixado lá. Ele se aproximou de Kim e imediatamente se apresentou a Kim. Ele disse que era Sungon, um agente de segurança do 19º andar, e que era da Associação de Jogadores Coreanos. Depois que Sungon se apresentou, ele imediatamente levou Kim para o escritório. E quando Kim entrou, ele não esperava que Sungon estivesse lá. Os dois estavam lá conversando e Kim perguntou qual era a intenção de Sungon para ele. Sungon disse que ainda havia uma maneira de tratar e salvar a mãe de Kim de sua doença sem hesitar. O Taeshik diz que a mãe de Kim pode ser curada com elixires, mas Kim sabe que é complicado. Taeshik diz que parece que 3 elixires foram encontrados. A primeira está no estágio inicial do surgimento da torre e é uma recompensa para Marco Alonso. Taeshik queria dizer a segunda, mas Kim já havia respondido. Taeshik ficou surpreso com o fato de Kim saber essas coisas. Então Taeshik já disse a Kim onde o elixir está localizado. Eles estão localizados no portão do labirinto. Esse tipo de portão apresenta um nível de dificuldade notório. Ainda assim, por serem classificados como portões diversos, separados dos portões de classificação, qualquer pessoa pode desafiá-los, desde que suas identidades sejam verificadas. Taeshik disse que, há 2 dias, o portão do labirinto foi lançado na América. Kim concordou com o portão do labirinto. O Taeshik disse que Kim deixou suas malas como pagamento por seus depósitos na conta bancária de Kim. Kim foi para o aeroporto e viu Seon-Yu. Seon-Yu disse que estava encarregado de guiar Kim até o portão do labirinto. Ele lhe disse para preparar seus documentos relacionados à logística e pediu a Kim que o seguisse. Mas Kim disse que Seon-Yu deveria esperar um pouco, e Kim foi para o 20º andar. Ele verificou o sistema. Seon-Yu o seguiu alguns minutos depois e perguntou se eles poderiam ir até lá. Kim imediatamente pergunta a que horas é o voo, mas Seon-Yu diz que eles não vão pegar o avião. Kim ficou surpreso, e Seon-Yu disse que eles estavam indo para o 5º andar. Na torre do labirinto, não é de se admirar que Kim encontre diferentes regiões,
pois a torre está conectada em todo o mundo. Kim ainda estava se perguntando e disse a Seung-Yu como era possível ter um elevador na torre e como era possível ter eletricidade lá. Seung-Yu respondeu e disse que era um artefato alimentado por cristais. Eles chegaram ao centro de gerenciamento do portal de transporte internacional. Kim ficou surpreso e disse a Seung-Yu que nunca havia pensado que estava usando um portal de transporte internacional. Kim também disse que ouviu muitos segredos sobre ele e que a associação o gerencia. Continuando a caminhar, eles chegaram ao portal do labirinto. Eles entraram no portal e chegaram imediatamente a Los Angeles, Estados Unidos. No carro, Seung-Yu estava dirigindo e Ji-Jou estava lendo. Naquele portão do labirinto, os melhores colocados anunciaram sua participação no ataque ao portão. Enquanto lia, Kim se perguntou se ele ficaria bem entre aquele tipo de gente. Eles chegaram ao terceiro portão do labirinto. Enquanto Kim estava sendo inspecionado pela segurança, 2 jogadores olharam para ele, que pareciam profissionais. Os 2 conversaram sobre Kim, e o homem disse que nunca tinha visto Kim antes e pensou que ele fazia parte da associação. A mulher disse que gosta do rosto de Kim, e que esse é o tipo dele. Ela se interessa por ele enquanto admira Juju. Quando Juju e Chan entram no portão do labirinto, Han e Juju lutam contra a aranha gigante e a derrotam. Depois de derrotarem a aranha, Juju disse a ele que Chan poderia deixá-lo antes de Sanyo sair e Han lhe deu um rolo de fio iraquiano que permitiu que Juju retornasse à entrada do portão. Juju agradeceu a ele por tudo que havia feito por ele. Sang-won saiu enquanto Gigi continuava caminhando e usava sprays infinitos para marcar os caminhos do portão. Enquanto ponderava e pensava sobre o iraquiano dado por Sang-won, ele ficou surpreso ao ouvir a voz de uma mulher. Igolu o advertiu para que não se aproximasse mais, pois poderia se machucar, mas ele ainda a olhava enquanto se aproximava cada vez mais. Ele viu a mulher amarrada à árvore e pediu ajuda, mas Kim hesitou em ajudar e achou que era apenas uma armadilha que poderia machucá-lo. Então, ele decidiu fingir que não tinha visto nada, mas quando ele voltou, a garota amarrada à árvore gritou novamente e pediu desculpas à mãe porque não podia pagar as contas do hospital. Quando Kim ouviu o que a garota disse, ele a salvou imediatamente. Depois de salvar a garota, ele perguntou sobre ela e ela se apresentou como Soo Young-yong. A garota disse que havia sido separada de seu grupo e ganhou o buff como seu talento original. Desde que alguém ganhe um talento, mesmo com 10 anos de idade pode ser um jogador, mas é muito tedioso ter alguém menor de idade no grupo. No entanto, vale a pena, pois muitas pessoas possuem um talento buff, um talento original. Depois que a garota se apresentou, ele ficou surpreso porque Kim lhe deu um kit de colocação de zona segura. Kim ficou chocado. A garota o chamou de tio e, de repente, se levantou e implorou para que Kim a levasse com ele. Mas Kim recusou e disse que ela seria responsável por sua própria vida se fosse uma jogadora. Mas a garota ainda ficou com pena e disse que ajudaria Kim. A garota disse que fazia muito tempo que ela não se tornava jogadora, que seu nível também era baixo e que ela também dizia aos outros que tinha um talento original. Mas Kim ainda hesita. A garota diz que será perigoso, e eles dividem as recompensas e diz a Kim que ela não pode dar os elixires a Kim caso eles saiam. Kim olhou para a garota e concordou em deixá-la vir, mas ele tinha uma condição com a garota: se ela não ajudasse, ele a mandaria para outra festa. Ter um apoiador tornará a caça muito mais acessível. Enquanto caminhavam, de repente, apareceu uma aranha gigante que parecia estar furiosa. Kim já havia lutado e disse a Sujeon para lhe dar um bônus. Ela imediatamente o dá, e Kim rapidamente derrota a aranha. 2 semanas se passaram desde que ele conheceu Sujeon, e a caça de Kim se tornou mais fácil. Enquanto comia, Sujeon estava feliz porque seu nível estava aumentando novamente. Kim parabenizou Yujeon com alegria em seu rosto. Alguns momentos depois, ele disse a Yujeon para calar a boca porque sentiu uma presença. Kim deu uma olhada e ficou nervoso com o que viu, e viu a guilda gigante liderada pelo líder da América, Escudo de Ferro. Kim pensou que, se fosse uma pessoa de alto escalão, ele sentiria mais sua presença e poderia ser atacado se fosse confundido com um espião. Então, ele pensou que deveria correr rapidamente. Quando Kim e Yujeon correram, chegaram à caverna, onde estavam seguros. Enquanto ofegava, Soo-young se perguntava por que eles tinham que fugir deles, embora não estivessem fazendo nada de errado. Ji-Jou lhe respondeu imediatamente e disse que eles fizeram algo errado e que seria diferente se eles os encontrassem normalmente e pensassem que eram espiões. Ji-Jou disse que a espionagem poderia levar a ataque surpresa, por isso era proibida entre os jogadores, mas é raro alguém atacar repentinamente assim.
Do nada, So Young perguntou o que eles iriam fazer agora. Teriam que ir mais longe para evitá-los? Kim disse que não, e que eles os seguiriam estupidamente à distância. Quando Kim disse isso, Sojin ficou surpreso, mas também concordou com o que Kim disse. Quando eles saíram da caverna, caçaram novamente e seguiram os de alto escalão. Em seu caminho, eles viram uma marca nos tijolos. Enquanto Kim falava, ele perguntou a Sojung e ficou surpreso porque Sojung não respondeu e ela não estava atrás dele. Ele se pergunta para onde Sujin foi. Os egos falaram e disseram que alguém estava chegando. Um ego disse que Kim se esquivou da pessoa que estava atrás dele. Mas, de repente, o mestre da guilda o pegou. Ele agarrou Kim, e Kim não conseguiu se mover e lutar. Os olhos de Kim escureceram e ele adormeceu. E Kim acordou quando o mestre da guilda o acordou. Ele agarra Kim furiosamente e pergunta quem o contratou. Kim não sabe falar inglês e pergunta se ele sabe que é um dos espiões deles. O mestre da guilda intimidou Kim e ameaçou matá-lo se ele não contasse a verdade. Kim entra imediatamente em pânico e diz que não é um espião. Ele até diz que só foi lá para caçar. O Guildmaster não acreditou em Kim e chamou Rogers, seu funcionário, para se certificar de que Kim era mesmo coreano. Roger se aproxima e mostra o item da bagagem de Kim e pede desculpas a Kim pelo que o mestre fez, mas Rogers ainda pergunta por que Kim os espionou e de que associação ele veio. Kim disse que não era um espião e que era apenas um jogador normal que não tinha nenhuma afiliação. Roger puxou uma faca e ameaçou Kim porque Kim estava tentando enganá-los, e ele disse que tinha certeza de que Kim estava lá pelo Elixir. Por outro lado, o mestre Guild e seu outro discípulo conversaram. O mestre da guilda mostrou a espada de Kim, mas ele disse que a espada era incomum e que ele não poderia ter uma janela de status para essa espada. Ele disse que a espada é sem brilho e que sua aparência não é capaz de cortar nem mesmo a pele de um or. O mestre da guilda disse que o ferreiro seria o único a lidar com ela depois que eles voltassem. E ele disse ao discípulo que guarda a espada. O discípulo até comparou a espada de Kim com a do mestre da guilda. O discípulo disse que a espada de Kim era apenas um pedaço de metal. Rogers continuou a investigar Kim, jogou fora todas as poções e forçou Kim a confessar. Kim admitiu que inicialmente mentiu sobre sua intenção de caçar lá, mas Kim disse a Rogers que tinha ido sozinho. Rogers bateu em Kim novamente e disse com raiva que Rogers disse que eles não estavam brincando. O mestre Guild o chamou e disse para ele continuar depois que terminasse de comer. Kim disse que percebeu que precisava melhorar em muitas áreas depois de lutar com Taeshik, para conquistar o portão do labirinto, onde sua chance é de 0%. Por enquanto, ele tem que confiar em alguns poderes emprestados porque eles tiraram suas armas dele. Então agora ele está sem poder. Por outro lado, alguém está observando Kim, e as duas senhoras estão conversando. A outra senhora com a máscara dourada pergunta à senhora com belos cabelos roxos o que ela fará por ele. Elas atingem Kim, que estava amarrado a uma grande rocha. Seu corpo estava cheio de sangue e feridas. Já se passaram 4 dias desde que a Guilda do Ferro o capturou. Todos os membros da Guilda do Ferro estavam de frente, olhando para ele e falando sobre Kim. O mestre da guilda pediu a Bruce que pegasse a espada de Kim que ele havia guardado dele. E Bruce perguntou se ele pegaria as 2 espadas, mas ele disse que pegaria pelo menos uma. O Master Guild ameaçou Kim de matá-lo com sua própria espada. Bruce entregou a espada negra ao mestre da guilda e a apontou para o estômago de Kim. Kim se curvou e fechou os olhos. Quando ele abriu os olhos, o poder do ego restabelecido saiu. Os olhos de Kim brilharam e ele se livrou de seu aperto por causa da força inesperada que saiu dele. Até que ele atacou o mestre da guilda e apontou a espada apontada para ele antes. Rogers e seus companheiros ficaram chocados, mas a mão do mestre da guilda agarrou a espada apontada por Kim. O mestre da guilda disse que Kim estava escondendo sua força. Ele também disse que podia sentir a energia do Rei Demônio e não se perguntava mais por que ele estava interessado nele. Mas o mestre da guilda ficou surpreso com a forma como Kim conseguiu o truque, porque era impossível, mesmo com o Rei Demônio. Ele disse que precisava encontrar mais informações sobre Kim. Enquanto falava, ele ficou subitamente surpreso porque alguém poderoso apareceu e ele viu a flecha de Ártemis. Era uma mulher poderosa chamada Athena usando uma máscara dourada com sua discípula, uma mulher segurando um arqueiro. Athena disse a Escudo de Ferro que eles não se viam há muito tempo. A Guilda de Ferro disse que isso era como uma declaração de guerra contra a Guilda de Ferro. Athena ameaçou atacar, e o mestre da guilda preparou sua espada e a enfiou no chão, e seu poder saiu. O poder das duas se fundiu,
e seu impacto foi poderoso. Enquanto a Guilda de Ferro estava lutando, ele chamou Rogers e disse para deixar o espião vivo e contido. Rogers seguiu o que o mestre da guilda disse. A Guilda do Ferro preparou seus discípulos para a batalha que se aproximava. Do outro lado, longe do caos dos lados opostos, Kim e Rogers estavam longe das duas equipes. Enquanto Rogers se gabava, Kim estava diante dele com sua espada pronta. Rogers o diminuiu e disse que Kim só podia se levantar. Ele disse que o mestre da guilda havia lhe pedido para mantê-lo vivo, mas Rogers estava ansioso para matar Kim. Ele disse que contaria ao mestre da guilda que havia matado Kim acidentalmente enquanto Kim estava à beira da morte. Rogers desapareceu de repente e apareceu atrás de Kim e estava prestes a matá-lo. Kim gritou e chamou seu ego. Kim era capaz de lutar contra Rogers por causa do dano refletido por Brunhar. Rogers ficou surpreso. Depois que Kim atacou, Rogers se deitou, enfraquecido e incapaz de lutar. Kim derruba Roger. Ao mesmo tempo, é liberada uma notificação que diz que o Brunhart atingiu seu limite máximo de acúmulo de danos, e o Brunhart se desintegrou. Kim não deu atenção a isso e foi até Roger. Kim ameaçou esfaquear Rogers, mas Rogers disse para não continuar. Mas Kim não deu atenção a isso. Kim ficou furioso e esfaqueou Roger. Depois que terminou de esfaquear Rogers, ele enfraqueceu e Kim ficou inconsciente. Enquanto estava deitado, alguém o chamou e perguntou se ele estava bem. Kim ficou surpreso porque viu Yu Jeon. E Yu Jeon diz que se ele a salvar e conseguir o Elixir, o que Kim poderá fazer por ela? Yu Jeon disse que ele poderia desistir de sua vida por ela ou se tornar um escravo. Kim olhou e falou enquanto recuperava o fôlego e ainda estava pensando em matar o escudo de ferro e destruir a guilda de ferro. Ao mesmo tempo, Yu Jeon pergunta se Kim pode fazer o que ele diz. De repente, um homem se aproximou e disse que Kim parecia ser uma pessoa empolgante. O homem e Yu Jeon brincaram. Depois que terminaram de brincar, eles se voltaram para onde Kim estava e ficaram chocados quando Kim desapareceu. Eles conversaram sobre Rogers, e o homem perguntou a Yu Jeon o que ele pretendia fazer aqui e disse que se eles o deixassem lá, ele se recuperaria. Mas Yu Jeon disse para deixar as coisas assim. A mulher subitamente se transformou e se tornou uma mulher bonita e poderosa, e disse que a vingança se torna mais doce quanto mais se prolonga. O homem disse que isso era a chegada do Rei Demônio, e o Jeon o silenciou. A mulher disse que havia matado o Rei Demônio. Por outro lado, Kim está dentro de um cubo estranho. Kim disse que esse era seu sonho e pesadelo nos últimos 5 anos e que desapareceu depois de conhecer Liu. Ele puxou uma corda com um martelo enquanto estava dentro dela. Alguém falou com ele por trás, como um demônio, e repreendeu Kim. Ele disse que Kim é um perdedor e por quanto tempo ele vai reclamar que seu elo foi quebrado uma vez. Kim se virou para Kai. De repente, alguém apareceu e disse que o demônio estava certo, e que seu poder estava escondido de seu mestre. Os olhos de Kim se arregalaram, mas era apenas um sonho quando ele acordou. Havia um homem de costas e ele se perguntou quem era. O homem falou e disse que suas 2 espadas estavam ao lado dele. Ele fez Kim descansar e disse que usaram poção para todos os ferimentos de Kim. Kim sabe que o poderoso homem com rosto de demônio é o dono do labirinto, e seu nome é Comandante Demônio Yan. Kim ficou surpreso e disse que esse era o guardião. O homem atrás dele confirmou que era o guardião. Atrás do Comandante Demônio Yan estava o portal ou portão. Kim viu o portão e não conseguiu acreditar. O homem imediatamente o chamou e lhe disse para ficar longe dali, pois ele morreria se o distraísse. Ele disse a Kim que ficou ao redor dele enquanto uma mão estava fechada com sangue saindo dela e caindo no chão. O sangue que caiu no chão criou uma barreira. Depois disso, o monstro ataca Su Jeon brutalmente, onde ela ativa sua habilidade exclusiva, chamada Ink Flame, conseguindo formar uma espada gigante, que abriu o caminho através dos ataques do comandante, impactando diretamente nele e causando a destruição de uma grande área. Momentos depois, eles chegam à sala de recompensas, onde está o Elixir. Em seguida, Yu Jeon lhe diz que cumpriu sua parte do acordo e sabe que ainda há outras condições do acordo. Jiju pergunta a Yu Jeon se esse é seu nome verdadeiro, e ela responde que seu nome é Yu Jeon, e que também é coreana. Depois disso, o companheiro chamou e disse que ele também recebeu o Elixir. Yu Jeon também o recebeu, mas ele o deu a Jiju e disse que o Elixir ajudaria Jiju a se vingar da Guilda do Ferro. Mas Kim hesita, pois antes ela queria que ele se tornasse seu escravo. Mas Su Jeon responde que ela quer que ele seja seu discípulo, mas não porque ele é um fraco e inútil. E ele diz que, quando chegar ao 50º andar, Kim o procurará. Su Jeon o abraça e diz que cuidará de Kim. Su Jeon marca Kim na cabeça,
lembrando de que eles têm um acordo. Ela diz que ele deve aprender o máximo possível e conta que o ensinará a fortalecer suas espadas, pois sabe que elas são únicas. Mas antes disso, Kim deve beber o elixir para torná-la forte. Alguns momentos depois, Kim se vê diante do escudo de ferro e do mestre da guilda. O mestre da guilda disse que era apenas uma armadilha e que ele roubou o chefe deles enquanto estavam ocupados lutando. Mesmo assim, Yu Jeon interrompeu, explicando que as regras dizem que o primeiro a chegar é o primeiro a ser servido. Em seguida, ela trata Kim como seu monstruário e lhe deseja sorte. Depois Kim empunha sua espada, corre na direção do escudo de ferro e também corre na direção de Kim, gritando com ele se ele se tornou um subordinado do demônio ou se sempre foi. Kim responde que isso não é importante, mas que o verdadeiro motivo transcendental é que ele o matará. Momentos antes de beber o elixir, Kim percebe que todo seu corpo está sendo consertado. No entanto, depois disso, ele não sente nenhuma mudança significativa. Mas Yu Jeon lhe diz que as mudanças em seu corpo por enquanto são pequenas e que o que muda são suas habilidades e poderes latentes. E pequenas diferenças podem resultar na determinação da diferença entre a vida e a morte. Mas, por enquanto, a mudança mais perceptível é a capacidade de ver e reagir. Portanto, seus sentidos aumentaram durante esse treinamento. E o Jeon lhe diz que isso não significa que ele seja capaz de lutar com a Guilda do Ferro. E isso é o começo da experiência das primeiras mudanças e que, se ele tentar, só poderá se esquivar e atacar. De volta à batalha entre Kim e o mestre da guilda. No primeiro ataque, Kim consegue se esquivar. O mestre da guilda ativa o poder de sua espada sagrada chamada Kalion. Inicia um ataque direto e é bloqueado pela espada sagrada. Ainda assim, ela é bloqueada pela espada de Kim chamada Eu, que permite que ele absorva o poder da espada Kalion, mas apenas uma pequena fração do poder, já que Kim ainda está em um nível baixo. Kim se aproveita do sentimento de constrangimento e frustração que o Guild Master deve estar sentindo e, com um movimento habilidoso, toma distância do que está usando uma ameaça dos Arashians que lhe permite escapar pela porta. Infelizmente, Kim espera que o mestre da guilda chegue o mais perto possível e, por fim, se teletransporta, deixando o mestre da guilda furioso. Um momento depois, Kim apareceu na entrada do portão, onde Sungon o aguardava. Sungon ficou muito feliz ao ver Kim novamente. Uma hora depois, Kim chegou à casa de sua mãe. A mãe de Kim disse que queria vê-lo antes de morrer e que havia algo que ela sempre quis lhe contar. Mas a mãe de Kim fez uma pausa e não conseguiu continuar o que queria dizer a Kim porque estava sofrendo de dor intensa. Kim dá o elixir para sua mãe e espera que comece a fazer efeito. Ele adormece ao lado da cama. Então Eu e Lu tentam se comunicar, mas eles percebem que Kim estava dormindo. Eu e Lu acham que o Jeon é perigoso para seu mestre, mas decidem deixá-lo descansar, já que Kim tem um sentimento severo. Mais tarde naquela noite, o elixir começou a fazer efeito gradualmente na mãe de Kim. De repente, ela abre os olhos. Naquela noite, a irmã de Kim foi rapidamente até a casa deles e ligou para Kim. Mesmo assim, Kim não atendeu. A irmã de Kim ficou chateada porque só havia recebido uma mensagem de texto de seu irmão Kim para voltar para casa. Quando ela chega em casa de repente, sua mãe aparece e diz para ela baixar a voz porque seu irmão está dormindo. Sua mãe também lhe diz para se sentar, e ela parece estar com fome. A irmã de Kim ficou chocada ao ver sua mãe de pé e chorou de felicidade ao ver sua mãe se recuperar da doença. Alguns momentos depois, naquela noite, Kim está dormindo, mas ouve a conversa do lado de fora. Quando ele se levanta, sente o cheiro da sopa de soja que sua mãe sempre faz. Ele abre a porta e encontra sua mãe servindo o jantar para 3 pessoas. Depois de terminar o jantar, eles conversam e Kim os atualiza sobre tudo o que aconteceu, incluindo o portão que estava no noticiário da TV. Ele explica aos dois que, depois de vencer, conseguiu obter o elixir que deu à sua mãe para que ela se livrasse da doença. A mãe de Kim pede desculpas por tê-lo feito passar por muitos desafios e dificuldades, mas Kim responde que não foi tão difícil assim. No dia seguinte, Taeshik foi à casa de Kim para conversar sobre Jiji o que aconteceu com ele. A mãe de Kim agradeceu a Taeshik pelo que ele faz por seu filho Kim. Taeshik respondeu e disse que nada. Horas depois, Taeshik e Kim foram a um restaurante porque Taeshik convidou Kim para comemorar sua vitória. Ele aproveita a oportunidade e lhe conta como conseguiu o elixir. Mas Kim, antes de responder a pergunta de Taeshik, pergunta a Taeshik se ele gosta de sua mãe. Taeshik cuspiu o que estava bebendo, e Kim disse para ele não se preocupar e que sabe que ele sempre cuidou dela. Depois disso, eles continuaram comendo. Depois de um tempo,
Taeshik ficou furioso com o que aconteceu com a Guilda do Ferro e quis saber onde eles moravam para bani-los. Mesmo assim, Kim respondeu e disse que estava grato por ter notado sua preocupação e raiva, mas que não era necessário, pois ele mesmo cuidaria disso. Depois, eles continuam a conversa. Taeshik o aprecia muito, pois deseja o melhor para ele em outros assuntos. Na conversa, Taeshik disse que um esquadrão de subjugação de classificação C foi enviado ontem. 70% dos 37 membros são de nível C, o que deve ser suficiente para derrubar o guardião no 30º andar. Por outro lado, um jogador correndo sem um braço enquanto grita e quer notificar a associação de que a subjugação do C-Rank foi eliminada atrás dele e tem o brutal guardião o perseguindo. No dia seguinte, Sungon informa a Kim que ele está lá porque Taeshik recebeu a ordem de descobrir sobre ele e sua mãe depois de tomar o Elixir, já que isso não pode ser verificado em um hospital comum. Sungon diz a Kim que o cristal amarelo que ele obteve junto com o Elixir, Sungon deu metade do pagamento a Taeshik seguindo as instruções de Kim. Kim também diz a Sungon que, depois de ter feito os pagamentos correspondentes, ainda lhe restam 20 milhões, além de ter procurado uma nova casa para que eles possam se mudar por conta dos requisitos solicitados e o informa que, a partir daquele momento, ele será seu assistente por ordem de Taeshik. Naquela noite, Sungon diz a Kim que preparou tudo o que ele instruiu, inclusive os 8 milhões de dólares em dinheiro. Sungon quer saber para que Kim precisa do dinheiro, e Kim responde que é uma parte da armadura que foi destruída, comprada a crédito, para que ele pague a dívida e encomende novos equipamentos. Sungon pergunta a Kim quanto é a carga, e a resposta de Kim o deixa sem palavras quando Sungon sabe que são 3,5 milhões de dólares. Momentos depois, o Blacksmith estava trabalhando em sua oficina quando, de repente, seu neto o chamou e disse que tinha uma visita. Depois de se cumprimentarem, Blacksmith conta a Kim que recebeu dinheiro por meio da associação e que, embora muito dinheiro estivesse faltando, ele veio com uma carta de explicação e que estava sendo honesto. Kim se sente um pouco envergonhado, mas diz ao ferreiro que lhe trouxe o dinheiro perdido e informa que Brunhart se desintegrou depois de salvar sua vida. O ferreiro se sente triste, embora saiba que a vida da armadura é triste. Então eles conversam sobre a excelente armadura que ela foi em tudo que fez por ele. No dia seguinte, Kim e sua mãe estão saindo do apartamento, mas Eugêon se levanta e pergunta para onde elas estão indo. Então, os dois responderam que iriam fazer um exame depois de beber o Elixir. Então Eugêon percebe que seu irmão está mais alto. Ele informa a Kim que cresceu 3 centímetros, ganhou massa muscular e que o Elixir é incrível. Sungon diz a Kim que, se ele não conseguir um, Kim substitui a mesma coisa que sua irmã lhe disse. Depois desse exame, Sungon informa a Kim que o resultado do teste está pronto. Então, Taeshik entra na sala para dizer a Kim que os resultados de sua mãe são bons e que ela está perfeitamente saudável e é muito mais vital que, mesmo sendo uma civil, o fantástico é que ela pode usar itens se quiser. Taeshik continua a conversa, dizendo-lhe que está ali por causa de outro assunto. Mas, primeiro, ele quer saber se ele esteve caçando, e Kim responde que não e que esteve tirando um merecido descanso. E o Taoiziashi pergunta a Kim se ele estará caçando novamente. Ele responde que depois do fim de semana, mas para lhe contar o que estava acontecendo, Taoiziashi diz que eles perderam a comunicação com o C-Rank, portanto, querem montar uma equipe do B-Rank para enviar na próxima semana. O monstro perdido poderia caçar os jogadores para torná-los mais poderosos. Nos dias seguintes, há 60% de jogadores de classificação B, e Kim também está lá um dia antes de Taoiziashi explicar a Kim que ele deve obter uma avaliação oficial da classificação. Taoiziashi também disse que seus atributos físicos, ele pode estar apenas na classificação D, mas se considerarmos seu potencial, ele rapidamente alcançaria a classificação B. Mas Kim ficou triste quando Taeshik disse que, como ele estava aparentemente no nível 1, antes de poder ir para a classificação B, ele tinha que estar no nível 100. Taeshik explica a ele o potencial oculto de que os níveis não importam. A habilidade é essencial, e o assassino de tutoriais sem nível se tornaria repentinamente um nível B. Taeshik entrega a lista de guildas a Kim. Ele diz a Kim que, se ele entrar para a lista, poderá participar da invasão. E Taoiziashi diz que pode ser um intermediário para Kim conhecer os jogadores da guilda. Quando Kim olhou as listas da guilda, ficou chocado ao ver o nome de seu pio. Do outro lado da floresta, Dong Hae Kim se apresentou como o capitão nomeado do esquadrão de subjugação naquela incursão. Dong Hae Kim estava enfrentando outros jogadores na lista da guilda. Por outro lado,
Kim tinha 3 homens e uma mulher. Um homem disse a Kim que estava se sentindo mal porque não podia fazer mais para ajudar Kim e disse a Kim que eles só estavam lá para apoiar Kim. Kim simula e responde que ele já era muito prestativo. Kim acrescentou que estava grato por não ter que se tornar um carregador, gabando-se de que conseguiria uma luta se a oportunidade surgisse. Riu e disse que não tinha certeza de que teríamos uma chance porque há muitos nomes importantes. Kim ficou curioso ao saber que um grande nome como Don Rei Kim tem senso de humor e que ser promovido a um posto quando ele se torna um classificador e estar perto disso é uma grande coisa. Kim ficou sem palavras e disse a si mesmo que isso é algo surpreendente em comparação com o Rei Demônio e o Escudo de Ferro. Seus 2 egos, Lu e Ellie, deram uma sugestão. Ellie disse que as mulheres são uma exceção a todos os padrões, mas Lu disse que os padrões de Kim se tornaram inutilmente altos. A garota chamada Noel, ao lado de Kim, percebe que Kim brilhou, e seus amigos concordam. Kim está cético em relação ao que a garota disse e até se pergunta se ele mudou. Kim disse que não fez cirurgia plástica, mas que adquiriu uma habilidade específica no 5º andar e acha que tem algo a ver com isso. No 4º andar da torre, o grupo de busca começou a rastrear o guardião no 4º andar da torre. Don Rei Kim diz a todos para descansarem. Jijou e seus colegas Seupil, Anvol, Seonvol e Yeovon. Jijou perguntou por que a guilda se chamava Morning Star. Os 4 ficaram chocados e derramaram suas bebidas por causa do que Jijou disse. Os 3 começam a rir enquanto Seupil está furioso com o que Kim disse, mas Kim está curioso. De repente, Seovu explica a Kim o significado por trás da Estrela da Manhã. Seovu disse que Seupil escolheu esse nome por causa de Kim. Quando Kim saiu para pedir ajuda e deixou a caverna, Seupil disse que viu a luz brilhando sobre Kim e que era como uma estrela da manhã. Seupil ficou muito irritado e disse para eles não rirem disso, enquanto Kim disse a Seupil para se acalmar. Depois disso, Kim disse que ele não era mais o guia deles. Seupil perguntou se Seokvu tinha apenas a idade de Kim e perguntou se eles poderiam chamá-lo de Aeon. Kim respondeu e disse que sim. Depois disso, 3 homens com corpos grandes e jaquetas marrons com o logotipo de uma abelha em suas jaquetas se aproximaram. Kim pergunta a Seupil quem são eles, e Seupil responde que é o B-Rank Yonsócio e a Brother Guild. Seupil sussurra e diz a Kim que Yonsócio representa a guilda naquela incursão. Os 3 riram de Kim e dos amigos de Kim e até os insultaram, dizendo que eles estavam na categoria C. Evan se irritou e ameaçou correr contra os 3, mas Anel o impediu e disse para ele não dar atenção a eles. Os 3 continuaram a insultá-lo e, depois disso, foram embora. Depois que os 3 saíram, Seupil imediatamente pediu desculpas a Kim porque eram deles, mas Seupil não conseguiu continuar o que ia dizer, porque eles viram Kim muito furioso. Don Rei Kim também se voltou para Kim. Dizem que até o ego de Kim controla suas emoções. Até mesmo Kim estava se perguntando o que estava acontecendo com ele. Ele suspeitou que poderia ser um efeito colateral da tortura. Kim disse a Don Rei Kim que era um pouco de atrito. Kim acrescentou que queria fazer um pedido. Don Rei Kim se perguntou o que era. Kim se levantou, apontou para Yonsel-nan e disse a Don Rei Kim que queria lutar aqui para que o conflito entre ele e Yonsel-nan fosse resolvido. Antes de entrarem na batalha, o Yonsel-nan se virou e seus colegas de equipe também ficaram chocados com o que Kim disse. Don Rei Kim perguntou se ele tinha certeza disso e disse que a diferença entre o rank B e o rank C não é pequena. Kim respondeu com confiança e disse que estava ciente disso. Kim disse que queria acrescentar outra condição, já que todos sabiam que os membros do Morningstar de classificação C eram apenas uma força de apoio. Por outro lado, a guilda de classificação B é uma força de ataque primária, mas Kim disse que a força prática de combate é mais importante do que as classificações, e Kim pediu para trocar de posição entre as duas guildas. Os colegas de Kim ficaram surpresos e não acreditaram no que ele estava dizendo. Kim foi paciente com seus colegas porque ele não disse isso e disse a eles que confiassem nele. Yonsócio respondeu e disse que Kim decidiu apenas por si mesmo. Kim respondeu e disse que lhe daria 500 milhões se ele o derrotasse. Yonsócio ficou sem palavras e se afastou de seus 2 colegas, pensando na condição de Kim. Yonsócio disse que, como o esquadrão do capitão estava se preparando para uma batalha, ele deveria evitar conflitos desnecessários. Depois disso, Kim e Yonsócio estão prontos para a batalha. Don Rei Kim diz que a partida terminará quando um dos lados desistir. Os companheiros de Kim estão nervosos enquanto Seupil segura as espadas de Kim. Kim olha para sua espada e se pergunta se sua espada está muito distante dele. Mas Lu diz que isso não é um problema. Lu também disse que quanto mais Kim progredir,
a distância a partir da qual ele pode manter um vínculo também aumentará. Ao mesmo tempo, ele o aconselhou a ter cuidado. Yoon-seosseo disse que deixaria Kim dar o golpe primeiro e se gabou de que não seria divertido terminar rápido demais. Ele trouxe Kim para perto de si. Enquanto Kim olhava para Yoon-seok, Kim pensou e disse que o oponente deveria ser de nível B, mas Yoon-seok tinha muitos suspiros em sua defesa. Ele é um traficante dependente de energia padrão ou um petroleiro com base em seu físico. Depois disso, Kim iniciou o primeiro ataque. À medida que Kim se aproximava cada vez mais, Yoon-seok planejava atacar Kim, mas com um soco de Kim, ele o derrubou. O colega de equipe de Yoon-seok, assim como Dong-hae Kim, ficou chocado. Dong-hae Kim já havia anunciado que Kim era o vencedor. Os colegas de equipe de Kim estavam com um sorriso no rosto porque ficaram impressionados com o que Kim fez. Eles se aproximaram de Kim e perguntaram qual era o nível de Kim e de onde ele tirava sua força. Por outro lado, Dong-hae Kim não pode acreditar no que Kim fez e disse que os movimentos de Kim são muito difíceis de acompanhar até mesmo para ele, e parece que ele será a melhor variável nesse ataque. Depois disso, os batedores voltaram. No 43º andar da torre, no escritório do presidente da associação, o presidente da associação convocou Taeshik e lhe contou sobre seu cuidado com Kim. O presidente ficou furioso e pediu a Taeshik que explicasse. Por outro lado, os Rankers estão se preparando para atacar os orcs grandes. Dong-hae Kim prepara sua arma e avança contra o orc grande. Ele usa um cortador de jato de água e Duni Kim prepara as tropas para a batalha. Duni Kim, o ataque do líder de subjugação é o sinal, enquanto danifica o guardião com seu poderoso saque de feitiço. Seu agro. Ao mesmo tempo, os tanques da linha de trás se preparam usando habilidades defensivas e bloqueiam os ataques dos guardiões. E, por fim, os carregadores de drone de baixo lançam o item explosivo preparado sobre os escudos do outro lado. Os distribuidores de longo alcance se juntaram a seus ataques de ultra longo alcance, e essa estratégia foi eficaz. No entanto, Kim disse a seu Pio que corresse para a frente, mas que ficasse atrás e acompanhasse a situação. Mas seu Pio hesitou porque eles finalmente conseguiram uma posição. O maior problema com a estratégia deles foi que, mesmo com o fracasso, o inferno se soltou e eles tiveram dificuldade para derrotar o guardião. Jeong-woo se escondeu, caiu e pediu ao colega que o cobrisse enquanto ele bebia uma poção. Por outro lado, os ferimentos do guardião estão se curando muito rapidamente, e sua regeneração é a de um guardião de alto nível. Dong-hae Kim deu uma ordem para que as equipes líderes 1 e 2 trocassem de lugar e a equipe reserva se preparasse para a batalha. Seu Pio falou com Jiju que era bom se preparar para a batalha, e Jiju disse que já havia entendido. Seu Pio estava curioso para saber o que Gujo havia dito. Sem hesitar, Kim se aproximou do guardião, e Kim o atacou porque tinha um poder de ego recém-conectado. Então, ele teve a oportunidade de usá-lo. Kim usou o Hermes e Uren Egos para atacar o guardião. Kim pensou que o padrão de ataque havia mudado, simplesmente se debatendo em torno de um monstro de nível baixo que foi encurralado. Kim previu isso e cortou o monstro com força, e seus colegas ficaram surpresos com o que ele fez. Porque Kim matou o guardião de forma surpreendente. No final da batalha, Kim não sabia que tinha matado um demônio. Dong-hae Kim já ordenou a todos os membros feridos e membros de combate que não baixassem a guarda e ficassem atentos. Dong-hae Kim ligou para Kim e disse que, se possível, poderia conversar com ele a sós enquanto caminhava. Kim quis saber se Dong-hae Kim estava planejando investigá-lo pelo desaparecimento do cadáver ou por causa da perda das pedras espirituais para culpá-lo. Dong-hae Kim disse que iria direto ao ponto. Ele perguntou a Kim se ele queria se juntar a eles na Guilda das Crianças, mas Kim disse que apreciava a oferta de Dong-hae Kim. Mas Kim disse que não está interessado em se juntar a nenhum grupo. Dong-hae Kim respondeu e aceitou o que Kim disse. Ele também disse que quer construir um bom relacionamento com Kim. Dong-hae Kim deu a Kim seu cartão telefônico e disse que, se Kim mudasse de ideia ou precisasse de algo, ele teria prazer em contatá-lo. Na base da torre, onde estavam todos os companheiros de batalha, o comandante agradeceu a eles pelo excelente trabalho complexo. Do outro lado, Kim conversou com seu Pio e ela perguntou se ele poderia perguntar algo. Kim acrescentou que não poderia contar a seu Pio porque isso poderia ofendê-lo. Kim perguntou por que seu Pio não se juntou à guilda de Yousuvo. Kim disse que ele tinha potencial e que seria bem sucedido se viesse para cá. Mas Sionple disse que isso não era nada e que não queria ouvir falar de nepotismo e disse que queria conquistar coisas por meio de sua força. Sionple também disse que sente que Seacru enviou muitas ligações de amor para alguém tão capaz quanto
enquanto Kim riu e disse que não era nada demais. Os dois colegas os interromperam e perguntaram sobre o que eles estavam falando, e a conversa parecia intensa. Eles convidaram os dois para comer, mas Kim recusou porque estava se mudando em breve e precisava arrumar suas coisas em casa. Seu Pil, com seus colegas, sentiu, falou sobre Kim e agradeceu a Kim por seu trabalho árduo. Kim disse que ligaria para eles imediatamente assim que fosse transferido. Depois que Kim saiu, ele ligou para sua secretária, Seung-gon, e, de repente, apareceu uma mensagem de Tae-shik. Tae-shik disse em sua mensagem que Kim deveria ligar para ele após a subjugação. No prédio, Tae-shik e Kim estavam juntos e conversavam. Quando Tae-shik pediu perdão por ter chamado Kim para sair de repente, Tae-shik disse que o presidente da associação queria falar com Kim. Kim coçou a cabeça e até brincou dizendo que deveria ir ao salão de beleza para arrumar o cabelo. Kim se perguntou por que alguém como ele queria falar com ele. Eles chegaram ao 10º andar e Kim disse que era a casa de Tae-shik. Tae-shik abriu a porta, e um homem corpulento e barbudo falou e disse: "Que ótimo momento! É o presidente da associação de jogadores." Ele apontou para Kim e apertou suas mãos. Kim disse que era um prazer conhecê-lo, mas de repente Kim sentiu uma pressão intensa. Tae-shik os interrompeu e disse: "Calma." Eles começaram a comer. Enquanto comiam, o presidente da associação se juntou a eles, dizendo que tinha ouvido muito de Tae-shik sobre Kim. Tae-shik se irritou e disse para deixar o garoto comer primeiro. Kim não conseguirá comer direito por causa dos dois. O presidente da associação queria fazer uma proposta e perguntou se Kim ainda estava interessado. Kim respondeu e ficou confuso com o que o presidente estava dizendo. O presidente disse que a associação gostaria de contratar Kim, mas, de repente, Kim disse que já havia dito a Tae-shik que não estava interessado em entrar em nenhuma organização, mas o presidente disse que não era isso que Kim pensava e perguntou se Kim gostaria de entrar como mercenário da associação. Enquanto Kim caminhava para casa, ele ainda estava pensando no que Tae-shik havia dito quando o levou para casa. Tae-shik lhe disse que não havia pressionado nem forçado nada. Em vez disso, ele só queria dar a Kim os rótulos adequados para justificar o recebimento de ajuda da associação. Kim se pergunta se é um bom negócio porque Tae-shik disse isso. Kim se pergunta por que está endividado desde que conheceu Yoo-suvo. Na floresta, havia um homem com equipamento completo e segurando uma espada. Um homem com um cajado também o acompanhava, e eles estavam lutando contra um tigre colossal. Depois de matar o tigre, eles procuraram os dois restantes. Seu colega disse que achava que o restante